Oi gente, tudo bem? Aproveitei que o baby está dormindo e vim aqui contar meu relato de parto pra vocês. Vocês estão me perguntando muito no Instagram como que foi o parto, porque eu falei aqui o tempo todo nos meus diários que eu queria um parto normal. E eu acabei fazendo uma cesárea. E aí tem muita gente curiosa, querendo saber por quê, se deu alguma coisa de errado. E enfim, eu vou contar tudo do começo pra vocês. Bom, desde umas 35 semanas mais ou menos, eu já tava sentindo contrações de treinamento, assim, a barriga ficava dura e passava. E eu sentia dor já, mas era uma coisa muito sutil, assim, sabe? Uma cólica bem fraquinha, tipo de... mais fraca do que cólica de menstruação. E não me incomodava muito. Chegou nas últimas 2 semanas, assim, com 39 e 40 semanas, essas cólicas começaram a se intensificar. Ficaram mais fortes, mais doloridas e mais frequentes. E aí, gente, todo mundo tava me falando que o Luquinha ia nascer dia 13 de outubro, que era quando mudava de lua, alguma coisa assim. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas sei que no dia 13 eu fiz várias coisas, assim. Eu fui no shopping, andei bastante, fiz várias coisas. Até chamei minha cunhada pra vir pra cá, comer cachorro quente, enfim. E eu comecei a sentir era um domingo, dia 13, eu comecei a sentir as contrações mais fortes, né? Mas ainda suportável. Então eu fui levando. Eu fiquei na cabeça que ele ia nascer na madrugada de domingo pra segunda. E aí, por isso que eu andei bastante, assim, pra meio que dar uma agilizada nesse processo. Isso, na quinta e na sexta, eu tinha ficado de atestado médico em casa descansando, porque eu já tava bem cansada pra trabalhar. Meus pés estavam super inchados, tava assim, bem puxado mesmo. Então eu fiquei atestado 2 dias e na segunda eu voltaria a trabalhar. E aí na terça, se não acontecesse nada, eu daria entrada no hospital pra tentar uma indução ou fazer a cesárea, se fosse o caso. Mas eis que de domingo pra segunda, eu dormi sentindo assim aquelas contrações e tal, cólica suportável, mas eu acordei de madrugada, tipo 2 horas da manhã, com muita dor. E não começou assim, uma dorzinha e foi aumentando, não, eu comecei com muita dor, uma cólica muito forte que me fez acordar mesmo. E aí eu me liguei que era o momento. E aí eu levantei, eu deixei Mikael dormindo, não acordei ele. Mas eu levantei, andei pela casa e eu não encontrava uma posição que ficasse confortável pra mim. De qualquer jeito, estava doendo muito. Deitada doía muito, sentada doía, em pé doía, enfim. Eu vinha aqui pra sala, abaixava ali no balcão. E aí eu resolvi ficar no chuveiro. E que eu já ouvi várias pessoas falando que no chuveiro melhora, enfim, fica mais confortável, diminui a dor e regula as contrações. Nisso, eu já tava tendo contração, assim, da hora que eu comecei a ter contração, pra uns 10 minutos depois, eu comecei a ter contração a cada 2 minutos. Eu achei estranho, porque sempre que eu ouvia esse relato de parto, as pessoas falavam, começou a ter contração de 10 em 10 minutos, e aí foi diminuindo, e ficando mais forte. Eu já comecei a ter contração a cada 2 minutos. E aí eu fiquei meio preocupada, porque a Luna estava aqui em casa e eu tinha que levar ela para casa da minha mãe antes de ir pro hospital. E era de madrugada e tal. E eu fiquei com medo da coisa evoluir muito rápido, não sei, olha, doce ilusão da minha cabeça. Mas enfim, eu fiquei com medo de evoluir muito rápido e eu ficar sem ter como levar ela para casa de minha mãe de madrugada e aquela coisa toda. Porque eu não ia levar ela pro hospital, né? Aí, enfim, fiquei um pouco no banho, vi que não tava, começou a não resolver muito, e eu saí e acordei Mikael. Eu falei, vamos levar a Luna pra casa da minha mãe logo, e aí a gente vai no hospital pra checar. Porque tá muito rápido, tá muito frequente e tá muito dolorido. E eu não tinha arrumado nada de Luna, assim, a mochila, Mikael arrumou aqui nas pressas mesmo, porque eu não tinha separado nada, eu só tinha arrumado a bolsa pra maternidade, né? Mas as coisas pra Luna não tinha feito nada, então ele foi catando roupa pra ela, porque se fosse o caso dele nascer realmente naquele dia, ela ia passar uns 2, 3 dias lá na casa de minha mãe, então precisava levar roupa pra escola, o leite, enfim, todas as coisas que ela precisa, né? E aí ele saiu catando tudo rapidinho e eu assim, ai meu Deus, morrendo de dor.
Enfim, aí ele terminou de arrumar tudo e ele pegou ela dormindo mesmo. Ai, fiquei com uma peninha, velho. Ela dormindo, a gente botou ela no carro e fomos deixar ela pra casa da minha mãe. De lá a gente já foi pro hospital. E foi uma tortura ficar no carro. Vocês que passaram já por trabalho de parto, tiveram que ficar no carro há algum tempo, vocês vão saber que é muito ruim, gente. Porque a posição que você fica no carro é muito desconfortável pra contração em si. E dói pra caramba, dói demais. Então, o bebê acordou. Tive que ir lá buscar ele porque ele acordou chorando. Mas enfim, então foi terrível no carro. E aí a gente deixou Luna e foi pro hospital. Chegando no hospital eu não tava conseguindo andar. Tava doendo demais, gente. Eu não sei se eu sou frouxa ou se doeu mais do que o normal. Eu imagino que eu seja frouxa mesmo. Mas eu dei entrada lá no hospital enquanto o Mikael estacionava o carro. E aí fiquei esperando até me avaliarem, né? Aí eu passei pela triagem e medi minha pressão, fez aquela coisa toda e tava tudo direitinho. Ouvi o coraçãozinho dele, ele tava direitinho também. E aí eu passei pro médico, né? E aí ele foi fazer o exame de toque. Isso, nesse momento, eu não tinha mais intervalo de uma contração pra outra, não parava, sabe? Então eu já tava assim, ai meu Deus, rezando. Eu falei, ai, tomara que eu esteja com uns 6 centímetros de dilatação. Porque se eu chegar aqui e tiver com 1 centímetro de dilatação, eu não vou aguentar. Isso eu pensando. Fiz o exame de toque e eu estava com 1 centímetro de dilatação. Aí eu falei, velho, eu não tava nem conseguindo pensar nesse momento. Eu só pensava assim, eu quero cesárea, eu quero anestesia agora. Eu não ia dar conta de esperar esse processo todo com a dor que eu tava sentindo, sem intervalo de uma contração para outra. Então, eu falei logo, eu vou querer a cesárea porque eu não vou ficar esperando, eu vou acabar esperando um pouquinho, aí eu chego, sei lá, em 3 e vou pedir a cesárea do mesmo jeito. Então, eu acabei falando logo que eu queria a cesárea e pronto. E aí, a partir daí, foi super rápido, já deu entrada o Mikael foi lá fazer o processo de internação e eu subi pro centro cirúrgico e eu só perguntava assim, eu vou poder pegar ele no colo quando ele nascer? Porque o que mais me afetava na questão do parto cesárea que eu tive com Luna foi porque ela nasceu e eu não peguei ela, eu não fiquei de óculos, então eu não vi ela nascendo. Enfim, eu não vi nada. Se levasse minha filha, eu não ia conhecer ela, não ia saber quem era, porque ela não veio direto pro quarto. Enfim, todas essas questões que eu fiquei meio traumatizada. Então eu fiquei perguntando isso. Quando ele nascer, ele vem pro meu colo? E aí o médico falou que sim, que esse hospital que eu tive, ele era diferente do que eu tive Luna. Ele é mais, assim, humanizado e tudo mais. Então ele tem essas questões realmente. E ele falou que assim que nascesse, ele colocaria no meu colo pra ficar comigo e que ele subiria pro quarto junto comigo. Então eu fiquei muito mais tranquila, né? E aí eu fui tomar anestesia. E na anestesia, gente, você tem que ficar assim, curvada e não pode se mexer. Só que imagina você fazer esse processo e tá com contração sem parar. Aí eu lembro que o anestesista falou assim, me avisa quando parar a contração, porque no intervalo de uma contração e outra eu dou anestesia. Eu falei, mas não tá passando. Não tava passando, tava tipo assim o tempo inteiro. Eu falei, eu não vou conseguir nem tomar anestesia, meu Deus. Mas enfim, aí teve um momento que não parou completamente, mas estava mais suportável. E aí eu falei que ele poderia fazer. Então eu fiquei me concentrando muito. E quando ele começou a fazer, veio outra contração. Então, tava assim, sabe? Tipo, você piscava o olho, eu tinha uma contração. Mas eu me concentrei muito e consegui ficar paradinha lá. Não senti absolutamente nada, assim, da anestesia. Super tranquilo. Eu tinha muito medo quando eu tava grávida da Luna da anestesia, de doer e tudo mais. Mas, nossa, comparado com a dor que eu tava sentindo, aquela picadinha ali não foi nada. Então, logo depois que você toma anestesia, eles já colocam você deitada, né? Porque faz o efeito muito rápido. Então, eles já colocam você deitadinha lá. E aí, enfim, esperou dar o efeito da anestesia e começaram a fazer o procedimento, né? A cortar pra tirar ele. E eu achei legal também porque não colocaram aquele pano, assim, que tinha no da Luna.
da Luna eu não consegui ver nada. Eu ficava deitada e tinha um pano assim, no campo cirúrgico. E eu não consegui ver o que eles estavam fazendo lá. Nesse não, ficava tudo aberto, assim, eu conseguia ver até pelo reflexo daqueles negocinhos de luz que tem. Eu conseguia ver eles cortando. Eu acho isso super legal, né? Mas enfim, área de saúde é outra coisa. Porque Mikael nem olhava. Aí Mikael ficou junto comigo e tudo mais. E aí ele nasceu e foi muito lindo, gente. Eu chorei demais. Eu chorei muito mais do que também no parto da Luna. Eu acho que porque foi tão... O da Luna foi tão assim, tiraram, já levaram ela para outro canto. Não deu nem tempo de eu ver, de eu conhecer, de sentir essa emoção mesmo. Então esse parto foi diferente. Por mais que tenha sido cesárea, que não era uma coisa que estava nos meus planos, foi um parto tranquilo até esse ponto. Aí colocaram ele pra eu conhecer ele e já tiraram ele. E aí eu vi que estavam começando a ventilar ele, aí eu fiquei um pouco preocupada, né? Eu ainda perguntei, ele não tá respirando sozinho? Aí falaram que ele tava um pouquinho cansado, alguma coisa assim. Depois me explicaram que ele tava com taquipneia transitória do recém-nascido, que era normal, que era comum de acontecer, mas que ele não ia poder ir pro quarto comigo, que ele ia precisar ficar em observação por 2 horas e se ele melhorasse, aí sim ele iria pro quarto, se não, ele ficaria mais tempo até essa questão melhorar, né? Então, enfim, ele também não foi pro quarto comigo, mas foi por uma necessidade. Então ele ficou lá em observação e ele demorou bastante para ir pro quarto, porque deu as 2 horas e ele não tinha melhorado ainda. E você fica preocupada, né? O que você mais quer é você pegar logo, conhecer seu filho e você vai pro quarto sem o seu bebê. Então é horrível essa parte. Mas o hospital foi excelente, assim, diferente também. Eu sempre comparando com o da Luna porque foi a experiência que eu tive. Mas sempre todo mundo me explicava o que estava acontecendo, me dava uma satisfação. Que no da Luna isso não aconteceu. Me largaram lá no corredor e foi todo mundo embora e pronto, entendeu? Nesse não, sempre me falava, tá acontecendo isso, você agora vai fazer isso. Enfim, eu gostei muito do hospital, o que me deixou mais tranquila também. E aí, enfim, gente, ele nasceu às 4h55, pesando 3,750 kg e 51 centímetros. Ele era um bebezão, igual a Luna também. Luna nasceu com a mesma altura e o peso quase igual também. E ele era muito lindo. Eu olhei, gente, pra ele e falei, meu Deus, ele é a cara do Mikael. A mesma cara. Falei, não é possível que eu não vou conseguir fazer uma criança parecida comigo. Porque a Luna também, acho que ela é super parecida com o Mikael, né? Bom, esse foi o meu relato do meu parto. Eu não tô aqui pra desestimular ninguém do parto normal. Não tô aqui pra dizer, dói muito, você não vai conseguir, faça cesárea. Não, eu queria muito ter o parto normal, eu admiro muito as mulheres que conseguem, mas pra mim eu vi que eu não ia conseguir, pronto, e eu não me sinto mal por isso. Meu filho tá ótimo aqui, tá mamando, tá comigo. E ele escolheu o dia que ele queria nascer, que pra mim era o mais importante. Eu queria entrar em trabalho de parto. E é isso, se você quer fazer cesárea, faça cesárea. Se você quer parto normal, faça parto normal. Eu só não queria ser induzida a fazer uma cesárea. Eu queria, se fosse pra fazer, eu queria que fosse uma escolha minha. E foi. Eu vi que eu não ia aguentar aquela dor e eu pedi a cesárea mesmo, sem nenhum arrependimento. Bom, gente, esse foi meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu positivo, se inscreva no canal e me segue no Instagram, que vai ter enxurrada de fotos aí pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!